hoje aqui na Padre Champagnat. E a nossa conversa, quem que nós encontramos aqui? O jornalista Mano Preisner, uma ampla experiência na área da comunicação, para que a gente possa bater um papo. Mano, que satisfação recebê-lo aqui nesse espaço ao ar livre, tudo bem? Pô, é uma alegria muito grande para mim encontrar você tão bem e tenho acompanhado as suas entrevistas, seus programas e parabéns, tá? É o nosso grande Zé Roberto de sempre. É diferente, né? O que você achou, mano? Pô, achei muito bacana, achei um formato muito ajeitado e pegou muito bem, porque eu só tenho ouvido comentários sobre a repercussão do material que você está produzindo. Agora, mano, como é que você está vendo hoje? Vamos começar de cima para baixo? Eu sempre gosto de ouvi-lo falando sobre a política nacional. Ontem eu estava vendo uma pesquisa da Quest, o Lula meio que disparando, né? Quando se compara com qualquer um outro candidato, o próprio Ratinho aqui no estado do Paraná, seja o Tarcísio, a Michele, ele está bem à frente. Aquela situação toda que aconteceu envolvendo os Estados Unidos, me parece que isso acabou somando para o Lula, ou essas pesquisas não são confiáveis? Não, é notório um movimento de recuperação da imagem do Lula, que estava com um índice de desaprovação inédito. Ele teve, em algum momento desse terceiro mandato, um índice de rejeição que nunca teve na sua trajetória política. Então, ele está claramente recuperando um espaço, ele tem uma habilidade incrível na área política. Eu não concordo com a sua forma de governar, até mesmo porque eu assisti os depoimentos colhidos durante a Lava Jato, alguns deles transmitidos ao vivo para todo o país. Então eu acompanhei e tal, e eu não acho correto, mas de qualquer maneira ele tem uma situação também inédita a nível mundial. Tudo que aconteceu no seu mandato, comprovado por muitos juízes, vários desembargadores, com homologação inclusive no Supremo Tribunal Federal, por praticamente todos os ministros atuais, e ele depois voltar ao poder, supondo-se que a contagem dos votos foi correta, porque a condução do TSE na eleição não foi correta. Houve uma parcialidade muito grande. Um candidato era punido o tempo todo, retirada de programas do ar, e a candidatura do Lula era favorecida em todos os aspectos. Mas supondo-se que ele tenha realmente ganho, ele atingiu um perdão por tudo que passou. Eu considero que o povo deu a ele uma licença para continuar fazendo o que fez anteriormente. E, sem querer radicalizar muito o discurso, porque eu também vejo algumas coisas favoráveis em muitas pessoas, políticos e amigos que eu tenho na esquerda, mas ele tem licença agora para continuar fazendo o que está fazendo. E começou muito bem com o negócio do INSS, né? Você veja que é um massacre. Ontem o Flávio Dino proibiu o presidente do sindicato, que é o irmão do Lula faz parte da diretoria, de comparecer, de abrir a boca na CPI mista que está acontecendo. Então, o Lula é incrível, ele tem licença da população para cometer irregularidade. E se ele ficar mais 4 anos, for reeleito, o que pode acontecer, na sua opinião, para o Brasil? Bom, ninguém sabe como vai ser, ninguém sabe se ele vai ser candidato, porque ele é um cara de idade bem avançada e a saúde dele não é diferente da dos outros. Mas claro, a eleição está aí. Mas em poucos meses está definido, não tem grande novidade. Mas um ano num período eleitoral é muito tempo. E as pessoas que hoje, claro que com as verbas generosas, tal, puxadas principalmente pelo esquema da Globo, com suas afiliadas, com CBN, com Globo News,
recebendo tudo que eles pedem. E agora existe, então, um investimento muito grande no sentido de não, a eleição está ganha, a eleição está ganha. Mas as pessoas estão esquecidas de um aspecto. Também não quero dizer que não vai ganhar. É o favorito já. Voltou a ser favorito. Mas as pessoas estão ignorando. Há 90 dias, Cascavel, que é uma das cidades mais ricas do Paraná, que é um dos estados mais ricos da União, está numa crise brutal. O mercado imobiliário totalmente paralisado, não se compra nada. O agronegócio sofrendo com preços que há muitos anos não estavam tão baixos. Então, num cenário de crise, se voltar aquela inflação de alimentos que prejudicou muito o Bolsonaro na reta final do seu governo, você falar que um candidato é favorito hoje estando no governo é uma temeridade. E a gente está vivendo mesmo essa crise. Olha só, o pessoal que nos acompanha, a Rua Paraná, um movimento intenso, ou é o horário? Não, essa rua aqui é muitas horas por dia de movimento pesado. Agora, quando a gente fala sobre essa situação toda, do lado da direita, do lado do Bolsonaro, a família tem contribuído, o Bolsonaro tem contribuído também para que a direita não avançasse mais e quem sabe... Bom, quando se fala na reeleição que deveria ter ocorrido do presidente Bolsonaro, embora alguns questionem as urnas e tal, muitos atribuem ao Bolsonaro ali uma falta de uma capacidade também para conseguir a reeleição. Foi inédita a não reeleição de Bolsonaro. Mas na verdade ele afrontou a Globo, afrontou uma situação criada de governo, porque foram mais de 15 anos consecutivos de mandatos, 12 do Lula, mais 5,5 da Dilma, que aparelharam o Estado. Os cargos importantes em todos os setores da vida socioeconômica nacional estão ocupadas por gente de esquerda. E quando o judiciário se incorporou a esse bolo de poder, ficou muito difícil para alguém competir. Eu particularmente acho muito bonito a união familiar em torno do pai que está sofrendo, enquanto pessoas que roubaram abertamente estão soltas, alguns no poder, estão por aí fazendo festa, um cara que não tem acusação de roubo está preso. Então eu acho muito bacana esse amor filial. Agora, que os meninos atrapalharam desde o primeiro mês de mandato o governo do pai é inegável na minha concepção. Estamos conversando com o Mano Preisner, jornalista, empresário da comunicação, aqui no nosso podcast itinerante. Estamos na Rua Padre Champagnat, na Travessa Padre Champagnat, no centro da cidade, aqui quase esquina com a Rua Paraná. Vamos falar um pouquinho do Estado. A eleição para o Estado do Paraná, quem está liderando as pesquisas é o Moro, mas com essa Federação Progressistas de União Brasil, o próprio Ricardo Barros já falou da Cida Borghetti, parece que a coisa não está muito bem encaminhada ali. O Moro, que lidera com folga, de repente pode perder espaço. Quem deve vencer as eleições no Estado do Paraná? Olha, também completamente improvável que alguém saiba disso aí, mas existem sinais, existem históricos, trajetórias que têm de ser respeitadas. O Supremo Tribunal Federal mantém uma guilhotina no pescoço do Sérgio Moro. Processos que não são julgados, nem culpabilidade, nem inocência. Então, a semana passada já teve movimentação nisso aí. Os recursos do Sérgio Moro contra um processo de suposta difamação do ministro Gilmar Mendes foram todos recusados. Ele vai ser considerado réu e, se interessar a cúpula de cima, ele pode ter consequências. Não dá para esquecer, as redes sociais mostraram exaustivamente os vídeos do Lula destilando ódio do Sérgio Moro. Ele quer
de qualquer forma, pôr no Sérgio Moro a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro, de que é o Sérgio Moro na prisão. E os ministros do Supremo vão ter de ser muito fortes para resistir à pressão dele. Não vão querer um atrito. Então o Sérgio Moro sempre tem uma guilhotina. Enquanto interessar que ele seja um senador meio quieto lá, como ele está, meio calado, sem grandes movimentações, ele continua. Se as pesquisas mostrarem que ele tem chance de ser governador do Paraná, como estão mostrando agora, mas ainda é muito longe, eu acredito que ele não consiga levar até o fim a sua campanha. Aí sobram 2 nomes só, considerando a fragilidade da esquerda, a população paranaense é tradicionalmente de direita, sobra o presidente da Assembleia, que tem um histórico familiar espetacular, porque aprendeu com o Aníbal Cury, seu avô, ele nasceu praticamente dentro da política, e tem o Guto Silva, um secretário do Ratinho Júnior, também está trabalhando para isso, mas não tem densidade no interior. E o Alexandre Cury conhece os 399 municípios do estado, tem penetração em todos os lugares e começou a sua trajetória. Aqui mesmo em Cascavel, amigos meus que entendem muito mais que eu de política, têm se manifestado favoravelmente ao Alexandre. Amigos que eu prezo muito, o Dilceu Esperafico, o Edgar Bueno, o filho André Bueno, lá de Curitiba o deputado Nelson Justus, o Eduardo Seara. Então tem uma série de pessoas influentes, praticamente todo o entorno do governador, que é muito simpático à candidatura do Alexandre Cury. Acredito que nesse momento ele está um pouquinho à frente. O que a gente observa também, mano, é que, e pesquisas mostram isso, que o candidato indicado pelo Ratinho, com o apoio do Ratinho, quando chegar lá na frente ele definir meu candidato vai ser esse candidato dá um salto. Se fala até em 40%. 40% numa pesquisa realizada recentemente, os eleitores disseram que 40% dos eleitores disseram que votam no candidato do Ratinho. E esse indicado pelo Ratinho, então, já dá um salto, não é? Não tem nenhuma dúvida. Veja o exemplo de Cascavel, guardadas as proporções. As pesquisas que foram feitas nos 2 anos anteriores mostravam uma preferência muito grande da população pelo ex-prefeito Edgar Bueno. 3 mandatos, conhecido, e que trabalhou incansavelmente no período que não estava na prefeitura, em bairros, jantava 2 vezes toda noite na casa de conhecidos, com muita gente em volta e tal. Ele tinha uma estrutura de intenção de voto muito grande. Mas o prefeito Paranhos tinha um alto índice de aceitação. Com investimentos maciços na mídia que fez, ele formou um feel good. A cidade estava agradavelmente surpresa com o mandato dele e satisfeita. E formou-se em torno do Renato Silva, que não tinha a maioria das intenções, que era o terceiro colocado nas pesquisas, criou-se uma estrutura em torno dele que quem conhecia da movimentação eleitoral do Cascavel sabia que era impossível de perder. Tinha toda a estrutura de poder da prefeitura, do governo do Ratinho, da estrutura financeira, não faltou nada na campanha e tal. Então era uma coisa assim, bastante fácil de prever que dificilmente perderia. A nível estadual acontece o mesmo processo de Cascavel, acontece em torno do Alexandre Cury. Por isso que eu acho que nesse momento ele está à frente na disputa pela indicação. Agora ele é presidente da Assembleia, o Guto é secretário das cidades, foi secretário de planejamento, foi secretário da Casa Civil. O Guto não está hoje mais próximo dos prefeitos, da população? Ele não está conseguindo tirar proveito disso? Eu acredito que, inclusive tem um negócio meio sacana. Muitos prefeitos recebem as verbas e fazem a propaganda local dizendo que é obra da prefeitura. Não valorizam
o governador e não valorizou o secretário que mandou a verba. Aliás, nem acho que deva valorizar muito, porque aquela velha brincadeira que fazem, agradecer o dinheiro que chega do imposto na cidade é a mesma coisa que agradecer o caixa eletrônico por devolver o teu dinheiro. Então, não sei até que ponto isso aí chega na população. Você vai no bairro, na região norte da cidade, que tem lá 70, 80 mil votos. Alguém lá sabe que foi o Guto Silva que me trouxe dinheiro para asfalto? Vamos aguardar os desdobramentos, ouvindo aqui a opinião do Mano Praisner. E para terminar, mano, para nós fechar aqui a nossa conversa, vamos falar um pouquinho de Cascavel. A gente começou de cima para baixo, falando sobre as informações políticas do âmbito nacional, estadual. Cascavel, tem acompanhado o trabalho do Renato Silva? Qual é a sua análise, a sua avaliação? Tá no começo, né? Eu acho. Pegou uma prefeitura endividada, que não vem a público os números, com uma série de problemas, pegou uma herança pesada. A cidade está com todas as suas ruas e avenidas com problemas de buracos, de coisas. Uma reconstrução da malha viária caríssima, que não tem ainda o dinheiro, mas o governador está ajudando e prometendo recursos. E tem lá o secretário Folador, que é incansável, fazendo o que pode. O Renato é bem intencionado, acho com mais credenciais, com mais respeitabilidade do que o prefeito anterior, que você, peço até desculpa se for teu amigo, mas eu não gosto muito. E espero que ele decole daqui para frente. Esse primeiro ano de mandato é difícil, porque tem de reorganizar e tal, e pelo menos não tem nada de errado que a população considera errado. Eu acho que tem tudo para decolar a partir do próximo ano. O pessoal passa e fica olhando, você viu? De vez em quando passou um agora há pouco, falou: você não vai falar do Ratinho, presidente da República? Passou ali, não sei se você chegou a ouvir. Então, para a gente fechar, o Ratinho pode ser presidente da República ou não tem jeito, na sua opinião? Seria uma bênção para o Paraná, porque está na hora do Paraná ter o seu candidato, né? Eu lembro quando o Álvaro era o favorito, surgiu um fenômeno, o Collor, com aquela conversa de acabar com a inflação de uma vez só, aquela besteirada que aconteceu lá, acabou, agora deve estar, não sei se está solto, está preso. Caçador de Marajá. Mas, de qualquer maneira, tomou o lugar do Álvaro, que iria ser um presidente espetacular para o Paraná. Depois, quando o Beto Rich estava com a corda toda, inventou de cortar a verba da Rede Globo e recusar o aumento de salário do Ministério Público, e aí aconteceu também o que todos nós conhecemos. O Ratinho não tem mancha, tem um mandato limpo, tem defesa se vierem ataques, porque todo mundo respeita o poder de fogo do SBT, e acredito que é um dos poucos adversários viáveis para enfrentar o Lula. No momento o Lula é favorito, mas acredito que uma boa campanha, o Ratinho tem uma boa chance e seria, repito, uma bênção para o Brasil. Muito obrigado pela entrevista, prazer revê-lo. Foi um grande prazer. Um abraço a todos. Mano Praisner, ele que é jornalista, empresário da comunicação, papeando conosco. Na próxima quinta-feira estaremos em algum ponto aqui no centro da cidade para conversar com você que queira dar o seu recado aqui no nosso espaço das nossas plataformas. E não esqueça de inscrever-se no canal, inscreva-se no canal, dá o like, né, acione lá, dá aquele toquezinho no sininho e nos acompanhe. Até a nossa próxima entrevista.